Olá pessoal, vamos falar hoje então de sistema de numeração decimal. Então o sistema de numeração decimal é um sistema de numeração de base 10, o que quer dizer que são formados por 10 algarismos distintos para representar todos os números. Então quais seriam esses algarismos? São os nossos velhos conhecidos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8 e o 9. Então, com esses 10 algarismos, a gente consegue formar todos os outros números conhecidos. E é um sistema posicional. O que é que isso quer dizer? Que o valor do número muda de acordo com a posição do algarismo. Como assim? Se eu pegar um número aleatório qualquer, 345, então a gente percebe que cada número ocupa uma posição. Então, o algarismo dele está nessa posição, o 4 nessa e o 5 nessa. Se eu fizer uma troca, se eu pegar o algarismo 5 e trocar de posição com o algarismo 4, o que é que vai acontecer? A gente percebe que ao realizar essa troca, o número mudou o valor. Eu tinha 345, agora eu tenho 354. Então, no sistema posicional, ao mudar o algarismo de posição, eu mudo o valor do número. Ele pode ser para maior ou para menor. E aqui a gente pode movimentar à vontade. Daqui eu posso fazer 435, 543, 534 e assim por diante. Uma outra informação muito importante: as quantidades são agrupadas de 10 em 10, ou seja, quando eu pego aqui essa sequência com 3 algarismos, como a gente usou em cima, 345 ou 354 ou qualquer uma das variações. O que é que eu quero dizer quando eu digo que são agrupadas de 10 em 10? Eu quero dizer o seguinte, que na formação de um número qualquer, cada partezinha dessa, cada posição dessa, eu só posso ter uma variação que vai de 0 a 9. Como assim? Aqui eu posso ter o algarismo 7. Aqui eu posso ter o algarismo 9. Aqui eu posso ter o algarismo 1. Em uma dessas posições, eu nunca vou poder ter isso daqui. Nunca vou poder ter o número 10 aqui. Por quê? Quando eu tenho aqui no sistema de posição 10, significa que eu vou sair de uma casa e vir para outra. Ou seja, completei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou no 10, eu venho para a próxima posição. Então ficaria o 1 aqui e o 0 cá. É o que a gente chama aqui de 10 unidades, corresponde a uma dezena. E assim por diante. Se eu completar 10 aqui, eu tenho que vir para cá. Então, cada 10 formados em uma posição, eu vou para a posição seguinte. O nosso sistema ele é dividido em ordens: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª e assim por diante. Isso aqui vai seguindo infinitamente. O que é que eu preciso saber? Que a ordem começa a ser contada da direita, ou seja, do final do número. Então eu não começo a contar no início, eu sempre conto no final. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Juntei 3 ordens em sequência, eu formo a classe. Então, as 3 primeiras ordens formam a classe das unidades simples. A quarta, quinta e a sexta, ou seja, as 3 ordens seguintes, classe dos milhares. Sétima, oitava e nona, classe dos milhões. Décima, 11ª, 12ª, classe dos bilhões. E aí vou pegar a 13ª, 14ª, 15ª. E assim por diante, e vou formando vários e vários números
por causa da quantidade de ordens e de classes. Então, se eu pego, por exemplo, o número 4932, esse número ele é formado por 4 ordens. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. E esse número ele possui 2 classes. Ele tem a classe das unidades simples, que são a primeira, segunda e terceira ordem, e ele já entra na classe dos milhares, porque ele tem a quarta ordem. Então, eu posso aqui tranquilamente dizer que eu tenho um número formado por 4 ordens e 2 classes. E a gente tem alguns pontos que a gente pode estar atentos. Por exemplo, nesse número aqui, qual o algarismo que ocupa a terceira ordem? A terceira ordem, eu sempre começo a contar do final. 1, 2, 3. Então, algarismo 9. Então, tem que ficar atento a isso. A contagem sempre é do final do número, da direita. Sempre aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Bom, então a gente viu a relação de ordens e classes. Vamos falar então agora sobre valor relativo ou posicional e valor absoluto. Então, valor posicional é o valor de acordo com a ordem que o algarismo ocupa. Exemplo, 2347. Isso aqui, pessoal, é a decomposição dos números. Se eu venho para cá, a primeira ordem, a gente viu que é a unidade simples. Então, aqui eu tenho 7 unidades. Então, o valor posicional do algarismo 7, 7. O algarismo 4, ele está na segunda ordem, então ele tem 40 unidades, que é a mesma coisa que 4 dezenas. Então, o valor posicional do algarismo 4 é 40. O algarismo 3 segue a mesma linha de raciocínio, são 300 unidades. Então, o valor posicional ou o valor relativo do algarismo 3, 300. E o algarismo 2, que está na quarta ordem, ele possui 2.000 unidades. Então, o que a gente faz aqui, pessoal, é simplesmente decompor o número. 2.347. Então, cada valor desse aqui, cada algarismo desse aqui, possui um valor. E esse valor vai de acordo com a posição que ele ocupa, com a ordem que ele ocupa na formação. Já o valor absoluto é o valor do próprio algarismo. Então, quando eu pego como exemplo o próprio 2347, não me importa qual a posição ele ocupa. O que me importa é o valor dele. Então, 7, o valor absoluto dele, 7. 4, o valor absoluto dele, 4. 3, o valor absoluto dele, 3. E o 2, o valor absoluto dele, 2. Então, não importa qual a posição que ele está. O que importa é o valor do próprio algarismo. Então, essa é a diferença de valor posicional e de valor absoluto. Uma dúvida que muitas vezes o aluno tem é nessa relação de quando a gente pega um número qualquer e pergunta quantas dezenas há nesse número, quantas centenas. Bom, a gente tem 2 formas de enxergar isso. Então, quantas dezenas há no número 48.562? Vamos reescrever aqui o número. Eu sei que o número é formado por unidade, dezena, centena, classe simples, unidade de milhar, dezena de milhar. Bom, quantas dezenas? Eu vou pegar esse número e vou olhar ele do final dele até a casa das dezenas. Então, esse número tem 4.856 dezenas. Só isso, nada além disso. Bom, por que isso?
Dezena significa que o número foi multiplicado por 10. Então é só pegar o número 48.562, dividir por 10 e desconsiderar o resto. Ao dividir por 10, 4.856. Então, 4.856 dezenas. Não muda. Quantas centenas? A mesma linha de raciocínio. Eu vou pegar o número e vou contar ele até a casa das centenas. 7, 9, 8, 5, 1, meio. Então, unidade, dezena, centena. Unidade milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, como centena está aqui, eu vou contar até aqui. São 7.985 centenas. Ou, vou pegar o número, dividir por 100 e desconsiderar o resto, que vai dar as mesmas 7.985 centenas. Então dá para perceber que não tem um mistério, não tem nenhum segredo. É algo muito simples.